Então, toda essa gama aí de fatores são importantes nessa hora de implantar o psicossocial. O psicossocial realmente chegou na hora certa, porque o número de colaboradores transtornados é muito grande. Toda essa visão, essa ampla visão, vai trazer exatamente isso, vai trazer que todos vão sair ganhando. O trabalhador não vai se acidentar, o trabalhador não vai entrar em óbito, o trabalhador não vai, vamos dizer assim, ter insatisfação no trabalho. Pessoas têm dado uma grande contribuição por que não, a segurança não só patrimonial, como a segurança do trabalho. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Nordeste, aqui no canal Segurança TV BR, uma iniciativa da Slalom Treinamentos e que visa levar mais segurança para as pessoas. Uma família, um bairro, um condomínio, uma empresa, um município. E nesse programa, mais uma vez, muito bem acompanhado do meu parceiro aqui, Luciano. Luciano, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Ramalho, boa noite ao meu amigo Marco Aurélio, né? E aí hoje a gente vai conversar um pouco aí com esse engenheiro que tem uma longa data aí no caminho, né? Na segurança do trabalho, em perícia judicial, e hoje ele vem brindar a gente, Ramalho, para falar um pouco da NR1, né? Sim. Foi implementada, quer dizer, que foi cobrada, né, a implementação dela de forma mais eficaz a partir do dia 26 de 5 de 2026. Então, com a palavra aqui, meu amigo Marco, a se apresentar aí ao nosso público. Pois não, é um grande prazer ter o convite aí dos colegas e amigos Coronel Ramalho e Coronel Luciano Nunes, pessoas que têm dado uma grande contribuição por que não, a segurança não só patrimonial, como a segurança do trabalho, tanto no âmbito público como no âmbito privado. Em relação à NR1, como assim, o Ministério do Trabalho implementou agora, né, a partir de 2024, o decreto 1419/94, para que fosse incorporado na NR1 os fatores psicossociais. Entretanto, a própria NR1, que muita gente chama acredita até que é uma NR nova, ela faz parte de uma série de NRs que foi lançada pelo Ministério do Trabalho na década de 70, 1978, pela portaria 3214/78, foi lançado as NRs, são normas regulamentadoras, onde ela tem uma abrangência muito grande na questão da prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Essas NRs, elas trazem tanto a parte de procedimentos, como a necessidade de profissionais que desse cobertura de acordo com o número de trabalhadores das empresas, e também essa GNR ela foi mais abrangente porque ela entrou na questão da proteção propriamente dita, os equipamentos de proteção individuais, as medidas atenuadoras para que a empresa não oferecesse ao trabalhador condições de o trabalhador se acidentar, dentro daquela visão que o trabalhador ele vai ganhar a vida trabalhando e não perder a vida. Pronto. Então, dentro desse aspecto, é que teve essa abrangência para que o trabalho fosse uma fonte de satisfação do trabalhador. E nessa época, 78, foi lançada 28 NRs. Essas NRs, inclusive, olhando também a parte ambiental, a parte de higiene, a parte de construção civil, as medidas atenuadoras, a parte de, vamos dizer assim, ambientais propriamente dito, dentro do seu aspecto maior, abrangendo mineração, abrangendo comércio, abrangendo tudo aquilo que pudesse trazer consequências negativas para o trabalhador. Seria mais ou menos esse aí a localização da NR1, que foi lá nessa época.
E para dar uma contextualização para a nossa audiência, que nós temos aqui, Marco, o pessoal que é profissional da área de segurança e também a sociedade civil que busca aqui no nosso canal essas dicas de segurança, como ter mais segurança no dia a dia. Então, assim, seria uma preocupação do Estado, né, através do governo, para equilibrar o que o contratante e o contratado, essa relação entre eles, para que um tenha o máximo proveito sem tirar proveito do outro. É mais ou menos isso aí? É, mais ou menos isso aí. Numa hora que o trabalhador, que o empregador, ele tem esse olhar preventivo dos seus trabalhadores, dos seus colaboradores, então, indiretamente, ele está trabalhando para uma melhor otimização do seu sistema produtivo. Sim. Menos acidente, menos falhas, inclusive máquinas protegidas, ambientes protegidos, ambientes adequados, no decorrer, a gente vai trazer mais detalhes. Então, toda essa visão, essa ampla visão, vai trazer exatamente isso, vai trazer que todos vão sair ganhando. Trabalhador não vai se acidentar, trabalhador não vai entrar em óbito, trabalhador não vai, vamos dizer assim, ter insatisfação no trabalho, e o empregador vai, em razão disso aí, vai ter produtividade na sua empresa. Pronto. E para passar para Luciano, senão eu fico alugando aqui, não deixo nem o Luciano falar, mas é um assunto tão bacana. Eu acho que a grande inovação e o que traz muito valor para a gente é justamente essa questão do destaque na nova NR1, ela atualizada, com relação à saúde mental, não é isso mesmo? Vamos chegar lá. Você vai fazer alguma pergunta complementar ou vai... Não, responde a Ramalho aí essa questão da saúde mental, que eu vou fazer a minha pergunta no gancho. Você vai a seguir. Pois não, o Coronel Ramalho, ele trouxe a essência da NR1, ou seja, o decreto que nós falamos, né, 1419 de 2024, ele fez essa mudança, é a grande mudança. É a mudança onde nós não podemos separar o corpo da mente. O desejo de todos os seres humanos, acreditamos, e teoricamente é a verdade, é que tem a sua saúde integral. Então, a saúde integral, ela é composta de uma série de fatores. A satisfação, o bem-estar, o relacionamento com familiares, a sua própria aceitação, relacionamento com o social, com seus colegas de trabalho. Então, todo esse ambiente acolhedor, esse ambiente que traz exatamente essa, vamos chamar assim, essa boa energia de convivência, isso aí tudo faz com que o ser humano, o trabalhador, ele se sinta produtivo, ele se sinta, não um número qualquer, mas ele se sinta visível. Né? E um dos fatores do psicossocial é que ele seja visível mesmo, acabar com a invisibilidade, né? Acabar com a falta de reconhecimento, acabar, vamos dizer assim, com a falta de acolhimento. Eu até, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente diz assim, quando começou a segurança do trabalho, propriamente dita através das normas, então veio o risco físico, químico e biológico. Eu até falei isso ontem na palestra. E outro risco também, né? Acidente, ergonômico. Então, muita gente, na época, pensava o seguinte, as pessoas mais esclarecidas, né? Assim, os alunos que fizeram especialidade, eu dava aula naquela época, na universidade, e me perguntou, professor, será que a empresa vai ter que contratar uma pessoa especializada em física, em química, em biologia? Não. Existem os profissionais que foram formados para olhar todo esse aspecto de risco físico, químico, biológico, acidente e ergonômico. E dentro desse risco, a gente também vai falar, quando falar mais na parte ambiental, esses riscos eles podem ser atenuados, tanto coletivamente como individualmente.
Coletivamente, são aquelas medidas que você vai proteger a máquina, melhorar a condição de ambiente, de luminosidade, de ruído, na parte física. A parte química, você proteger o trabalhador, você trabalhar com produtos químicos, mas procurar o menos agressivo possível, né? Tanto no aspecto rural como no aspecto industrial, havia muita intoxicação, muito problema de, vamos dizer assim, de adoecimento. E com a entrada das GNRs, houve uma significativa atenuação com o tempo, não foi uma coisa de um dia para o outro. Nós éramos, naquela época, campeão mundial em acidente de trabalho. Nós tínhamos 1 milhão de acidentes de trabalho numa população. Eu realmente vou revelar que eu não estou lembrado do número de trabalhadores naquela época, mas era assim um percentual assustador. Nós tínhamos uma população naquela época de, acredito, 100 e poucos milhões de pessoas, e nessa classe de trabalhador, dentro dessa população, 1 milhão se acidentava. Era uma coisa assim assustadora. E desse 1 milhão, 6 mil entravam em óbito. Foi quando o Ministério do Trabalho entrou com todo o profissionalismo e entrou assim para valer, para que esse quadro fosse mudado. E hoje, vamos dizer assim, não é o quadro ideal, mas é um quadro bem mais atenuador do que naquela época, com uma população de trabalhadores bem maior do que naquela época. Então, as medidas do Ministério do Trabalho realmente foram relevantes, continuam sendo, e essa medida que ele tomou agora do risco psicossocial vai trazer, com certeza, muitos benefícios. Aí vem a pergunta: a empresa, muitas empresas, inclusive empresas menores, empresas pequenas, precisa contratar uma pessoa especializada em psiquismo? Não. Todos os profissionais vão ter seu espaço nisso aí. Eu até comentava ontem que existe um ditado popular que diz assim: toma que o filho é teu, quando alguma coisa chega nova e você acha que... Mas para o risco psicossocial, o que foi que eu senti no mercado, entre os colegas profissionais de várias áreas? Me dá que o filho é meu. Ou seja, o pessoal viu no psicossocial um mercado para psicólogo, para assistente social, para engenheiro, para médico, tal e tal e tal. Todos têm seu espaço à medida que a coisa vai se agravando. Ou seja, quem é que vai ter que... O programa psicossocial, ele é um programa de gestão como primeiro fator. Não é um problema médico, não é um problema psicólogo, não é um problema da engenharia, por enquanto. É um problema de gestão. É o gestor, é o colega daquele trabalhador que está transtornado que vai visibilizar. Ele vai ver que o colega está um pouquinho recolhido, calado, nos cantos, sem se alimentar, não quer muita conversa. Então, esse pessoal vai ter que ser treinado, precisa ser treinado pelas empresas, para que visibilize esses transtornos. Então, é um problema de gestão, é um problema do gestor, é o problema do colega, é o problema do RH. Depois dessa visibilização, esse colaborador, ele pode, se a empresa tiver o SESMIT, o Serviço de Segurança e Higiene do Trabalho, então o médico do trabalho pode ouvi-lo, né, diagnosticá-lo e constatar que ele precisa realmente de um apoio mais especializado. Então, o próprio médico pode ter uma conversa com ele, mudar o quadro, tentar ouvi-lo, né? Ver quais são os fatores que estão trazendo aquele transtorno e dar uma atenuada. Caso contrário, encaminha para um especializado, um psicólogo, dependendo até um psicólogo e um psiquiatra, ou só o psicólogo. E o psicólogo, talvez, na anamnese, né? Assim, ao ouvi-lo, né? A esse psicólogo, ele pode encaminhar para um psiquiatra, pode ser que a coisa dependa de medicamento. Então, ele pode medicar o psiquiatra. Então, toda essa gama aí de fatores são importantes nessa hora de implantar o psicossocial. O psicossocial realmente chegou na hora certa, porque o número de colaboradores transtornados é muito grande,
Na sociedade, a gente está vendo muita agressão, muito suicídio, muitos transtornos. Então, realmente, o psicossocial chegou na hora certa. E numa outra entrevista que eu participei o ano passado, logo no iniciozinho se falando de psicossocial, lá em São Paulo, aí eu falava exatamente isso, que até a pessoa que me entrevistou perguntou, mas é a empresa que vai assumir o pacote? Eu digo, não. A empresa tem muitos fatores que não teve a ver com a empresa. A empresa pode até ter agravá-lo, né? Um assédio, um excesso de trabalho. A empresa pode até ter fatores de agravo. Entretanto, o fator causal pode ser um problema da sociedade, de casa, da família, e ele levar para a empresa. Ô, Marcos, Vai dizer que a eu queria empresa fazer não um tem... recorte em cima disso aí, né? A gente está vivendo aqui a questão do público e do privado, né? Isso. Aí eu queria que você tentasse sintetizar assim, como é que você vive o mercado hoje? Como é que você vê a implantação da NR1 para o público? Público que eu falo é o guarda municipal, o policial militar, né? E no privado, o vigilante. Ontem você teve a oportunidade de falar para o vigilante e o cara que faz o que a gente chama de prevenção e perda dentro do shopping, né? Aí eu pergunto a você, os profissionais hoje estão preparados para fazer a inserção dentro do público e dentro do privado? De forma bem simples aí, o que é que você, como profissional, vê? Pois não, eu tive o grande prazer até no encontro com os dois colegas que já estão presentes, o Coronel Luciano Nunes e o Coronel Ramalho, e num ganchozinho, né, numa oportunidade, eu falava lá, não sei se o Coronel Ramalho lembra, eu falava exatamente para o pessoal da Guarda Municipal, de vários municípios, o Coronel deve estar se lembrando. Aí eu falava exatamente isso, eu falava já desse programa, isso faz mais de um ano, eu falava já da importância dessa visibilização nos guardas municipais, que eram de vários municípios de Pernambuco, não sei se tinha de outros estados, mas naquele encontro que nós tivemos, eu acredito que tenha sido em Caruaru, se eu não estou, acredito, mais de um ano. Então, eu falava exatamente que os guardas municipais era interessantíssima a implantação desse programa. Por quê? Porque os guardas municipais eles vão estar num sistema muitas vezes, de muita pressão, né? de responsabilidades, e muitas vezes ele não tem a atenção devida, não tem a visibilização necessária para que ele tenha o reconhecimento. Então, eu falava exatamente da importância que os guardas municipais também trazem seus problemas de casa, da sociedade, e aquilo pode ser agravado nas suas atividades. Então, eu vejo a necessidade. Profissionais preparados, quem está no mercado hoje, quem já vem se preparando há bastante tempo, tem sim condições de atendê-los, né? As prefeituras criarem encontros, orientações, e levar para esses profissionais toda uma estrutura de como conduzir essas possíveis preocupações, esses possíveis transtornos, esse relacionamento com os colegas, essa visibilização. Não é porque se A visibiliza B, B também pode visibilizar A. Então, se tiver um treinamento abrangente, todos serão beneficiados. E essa questão no setor de segurança, você sabe muito bem, Marco, que assim, existia um certo conceito pré-concebido de que o profissional que tem que enfrentar o perigo, ele não pode ficar com essas frescuradas, não. Então, assim, parece que é uma coisa pejorativa, que a gente não quer, não pode falar, mas assim, a gente tem que entender que todo profissional da área de segurança, né, e as pessoas que contratam esses seres humanos, valorosos profissionais que às vezes dão até a vida para proteger terceiros, eles têm uma vida privada, são pai e mãe de família, não é isso mesmo?
Muito bem colocado, Coronel Romário. Muito bem colocado. É exatamente isso aí. Não só o guarda municipal, como o próprio policial, como o próprio todo o pessoal que trabalha nessa estrutura, os vigilantes que nós ontem fizemos aquele treinamento, todo esse pessoal sofre assédio, sofre falta de visibilização. Então, realmente, eles são seres humanos e convivem e vivem com esses problemas, no geral. Eu observo, um minuto só, eu observo que a questão da norma, hoje, pelo menos assim, do meu ponto de vista que eu estou vendo lá na consultoria que a gente presta, ela está indo mais para o cliente pelo viés de uma punição, entendeu, Ramalho? Dele se preocupar como ele pode ser punido, do que ele se preocupar em educar. Aí eu passo a palavra novamente para Ramalho, aí depois para o professor. Não, é que assim, vou colocar a minha visão aqui para vocês. Por exemplo, eu sou muito fã de Augusto Cury, porque ele é uma das pessoas que realmente colocam a gestão da emoção, né? Como a gente quer trabalhar para pagar boleto, quer vencer na vida, a parte econômica na nossa sociedade é muito destacada, mas se a gente não tiver uma cabeça boa, né? E ele fala, inclusive, dos gatilhos killer, que é um conceito que ele mesmo desenvolveu, que a gente sabe, são aqueles gatilhos que desencadeiam uma reação que, às vezes, pode ser prejudicial. Então, na área de segurança, a pessoa que está atendendo ao público, ele tem que estar muito bem equilibrado, porque, às vezes, ao invés de proteger a população, ele pode perder o controle por uma provocação e tudo mais, que é muito comum na área, e talvez fazer até o trabalho oposto ao qual ele está designado. Não sei se vocês concordam com essa visão. Com certeza. Na realidade, é muito abrangente, né? Eu diria assim também, vendedores de grandes empresas, pessoas que prestam serviço também em outras empresas. Assim, no geral, existe essa visão, né, esse assédio, essa falta de visibilidade. Inclusive, ontem nós colocamos na nossa palestra, o Coronel Luciano deve estar lembrado, nós colocamos uma música, né? Quando eu cheguei lá quando eu cheguei lá, eu perguntei logo assim pro pessoal, lá para o auditório, né? Quem de vocês hoje abraçou seus filhos, né? Ou então fez uma ligação, dizendo que ama, tal. Aí nós colocamos uma música bem interessante, que é aquela música Trem Bala, né? E ela reflete bem essa questão do acolhimento, né? De você não ficar só, nisso que o Coronel Ramalho falou, não ficar só querendo trazer mais, né? Mas também viver, também sentir a necessidade de conviver com seus filhos, com seus pais, né? E aquela música é muito interessante, inclusive a música foi repetida, né? E o Coronel Luciano achou pouco, ainda no final ainda botou um fundo musical, e o pessoal eu vi até, eu não sei se eu estou exagerando, mas eu vi algumas tristezas, e vi também quase umas lágrimas assim correndo, porque realmente mexeu com o pessoal, né? E isso aí realmente falta mesmo, isso aí tem que dar uma balançada na sociedade, e tem, assim, que ter essa convivência maior, né? Não só no ambiente familiar, como eu já falava até anteriormente, a própria aceitação do profissional, do ser humano, a convivência familiar, a convivência social, né, com vizinhos, com amigos, e a convivência sempre melhor no ambiente de trabalho, porque todos vão sair ganhando. A saúde física e mental, né, vai ser... Inclusive, esse programa psicossocial, ele não fica somente, ele fica também na parte ambiental muito forte, não é somente na parte individual, que é muito importante. Ele espera que as empresas comecem a se organizar. Muitas vezes a gente entra numa empresa e vê as bancadas, né, totalmente impregnadas de óleo, falta de localização das ferramentas que se usa com mais frequência, muita sujeira, muitas vezes, né?
Eu já entrei em oficina mecânica que o mecânico trabalha de bata branca, né? Então, já é uma evolução. Então, por que não levar isso assim para o geral, né? Vamos se organizar, vamos valorizar, vamos ficar visíveis e vamos ser produtivos com muita saúde, né, física e mental. É esse o grande objetivo do programa psicossocial. E a gente percebe que ele está tendo uma boa receptividade, tanto através dos profissionais que compõem a empresa, compõem o CERMIT, os gestores de RH, o pessoal de manutenção também, os gestores de áreas, né, de setores das empresas. Já está vindo uma aceitação, agora falta dar uma balançada maior, mas já está tendo, assim, o primeiro passo, que foi a exigência, né, a partir do dia 26/5 de 2026, que foi ontem. Falta realmente, mas já foi dado esse passo. E eu vejo isso como, assim, como um fator de grande mudança no quadro que nós vemos aí, né? Quadro de transtornos os mais diversos. Depressões, ansiedade, pânicos, né, etc. Eu, enquanto comandante de unidade, eu não sei Ramalho aí se ele foi comandante de unidade, mas ele foi gestor de um centro, ele devia gerir pessoas. Eu, voltando um pouquinho no tempo agora, estou me lembrando de 2017, né? A Polícia Militar aqui, ela vive o que eu digo, não sei hoje, né? Mas pelo menos 17, 18, 19, a gente viveu uma epidemia de problemas de saúde mental, né? Principalmente do policial, que era agravado por N fatores, né? Área de trabalho, questão de econômica, como o Ramalho falou uma vez, né? O QSJ, né, Ramalho? Que é a do QSJ, né? Que as pessoas pensam que não, mas influenciam diretamente tanto na vida pessoal como na vida profissional. E o que eu noto, vou falar um pouquinho e eu queria que a gente, os três agora, pudesse direcionar um pouco para a aplicação da ANR na parte pública, né? Na parte de polícia militar, na parte de guarda municipal ou bombeiro. O que é que eu vejo? Não há uma publicidade no meio, por conta disso que Ramalho falou, que é como se fosse uma fragilidade que eu não quero mostrar e que eu não quero expor a minha corporação que ela possa ter essa fragilidade. Então, eu acho que deve-se pensar, não sei você, o que você acha, mas a nível de formação, haver essa publicização, né, já nos cursos de formação, e também a nível do P1, que a gente chama, que é o cara que gera os recursos humanos, né, Ramalho? Ele se capacitar. No caso nosso aqui de Pernambuco, a gente tinha, na época, o NAS, que é Núcleo de Assistência Social, né? Então, perguntar a você, como é que você vê hoje a questão da educação para que esse segmento público ele se apodere desse conhecimento e ele leve para a prática para ser socializado com os nossos profissionais de segurança? Essa pergunta foi para mim, coronel? Essa pergunta é para você. Ok. É aquilo que eu já dei aqueles tópicozinhos na questão do guarda municipal. Esse programa ele precisa ser abrangente. O ser humano que está na PM, na gloriosa PM, inclusive na nossa PM de Pernambuco e de São Paulo, do Coronel Ramalho, que são exemplo de polícias, né? Eu estou falando das maiores polícias do Brasil, e qualquer polícia militar são seres humanos que estão compondo essas polícias, essas forças. O próprio glorioso Exército também, as guardas municipais, as empresas públicas, todas elas precisam, no geral, aí não pode separar público do privado quando se trata de doenças mentais, né? A saúde mental é o foco, a saúde mental. A doença é aquilo que precisa ser, vamos dizer assim, previsto para que ela não aconteça. Então, se você começa a dar um ambiente acolhedor, um reconhecimento do trabalhador, independente se é público ou privado, se você tem o que eu já falei outras vezes, visibilidade, o cara está sendo visível, ele não está um cabo esquecido. Um exemplo disso que não fala é o porteiro, né? As pessoas passam pelo porteiro, nem olham, nem dá bom dia, nem boa tarde. Então,
as pessoas precisam ser vistas, cumprimentadas, valorizadas, né? Então, tem até um caso assim, bem rapidinho, eu vou contar, de um trabalhador, isso aí, de um trabalhador de uma determinada empresa, que ele não passou pela portaria. E o porteiro dizia que era um dos poucos que cumprimentava ele e tal. Então, ele não passou e essa pessoa tinha acesso às câmaras. Aí, pelo fato dele ter entrado e não ter saído, e o porteiro não ter saído da portaria, ele percebeu que aquele cara podia estar tendo algum problema. Foi atrás, o cara tinha ficado numa câmara. A câmara travou, não é? Isso aí é uma história que se conta, né? Se é verdade ou não sei, mas ela retrata bem a questão de se você é visível, você pode dar uma contribuição imensa para uma determinada situação, não é? Então, independendo de ser de quem seja, né, a visibilização, a valorização, o reconhecimento, independe se seja público, privado, tamanho da empresa, né, todos querem ter saúde física e mental, querem ser produtivos, querem ser reconhecidos, e é esse o foco do programa psicossocial. O programa psicossocial, eu falo sempre, que não é estatística. Muita gente achando que é chegar, fazer um questionáriozinho com os trabalhadores, ver o que eles estão dizendo, se tem preocupação de A, de B, de C, e fazer a estatísticazinha e apresentar, não é nada disso. O Ministério do Trabalho implantou esse programa para ser um programa contínuo, não é mais um programa para colocar em gaveta, é um programa para ser executado continuamente, visibilizado, o trabalhador reconhecido, treinado, orientado, valorizado. A empresa tem o maior prazer em tê-los, né, no sistema, porque ele passa a ter mais saúde, mais disposição, e a empresa com isso aí sai ganhando também, né, porque ela vai ser mais produtiva. Um trabalhador sem estar com fatores adoecedores nas suas atividades, ele com certeza é mais produtivo. Nós temos dentro dos riscos do Ministério do Trabalho, que das NRs, nós temos, entre eles, temos o risco de acidente também, que são aquelas condições inseguras que a empresa oferece para o trabalhador. Uma escada mal dimensionada, um trabalho em ambiente confinado, sem procedimentos, porque existe uma NR só de ambiente confinado. Então, esse ambiente confinado, o trabalhador, para entrar nele, tem que ser orientado, treinado, saber quais são os riscos que vai encontrar lá dentro do ambiente confinado, na chegada e na saída, pode ser que o ambiente confinado seja lá em cima. Então, do percurso da onde ele vai e da onde ele vai voltar, e lá dentro ele tem que ser protegido. Então, se ele sabe que ele entra num ambiente confinado, vamos supor, no chamado cavuco de caldeira, né, que é a parte do cinzeiro, ele vai ali fazer uma limpeza de cinzeiro, e ele sabe que vai ficar no calor maior do mundo, ele sabe que vai ficar na poeira, né, na fumaça, e ele sabe que de todos os dias, de 2 em 2 dias, ele vai ter que ir ali embaixo. Ele já vai depressivo, ele já vai preocupado, e se ele tiver algum problema ali, ele não tem ninguém, se não for implantado a NR33, que é a NR do ambiente confinado, se ele tiver qualquer problema ali onde ele está sozinho, ele vai morrer ali mesmo, e ele sabe disso. Então, as NRs foram feitas para serem implantadas. E o Ministério do Trabalho, ao implantar na NR1 os fatores psicossociais, ela espera que as empresas implantem, comecem realmente a fazer valer todas as NRs, para não levar fatores para o trabalhador que venha desencadear essa ansiedade, essa depressão, esse pânico, muitas vezes por uma situação que poderia ser atenuada pelos profissionais de segurança do trabalho, pelos gestores, pelo pessoal de manutenção. Então, é um programa amplo, é um programa de altíssima relevância, mas tem que ser contínuo, não pode ser um documento só, não pode ser uma estatística. Sim, e nesse momento que a gente vive, né, Marco, a gente passou por uma pandemia, trabalho remoto, agora os profissionais com medo de perder emprego para robô, para inteligência artificial, né? Então, dentro do reconhecimento e da visibilidade que você falou, eu acho que cabe agora, mais que nunca, com a entrada em vigor da NR,
dentro do nível tático, que é o supervisor, né, e o nível estratégico, que está lá na alta gestão, procurar reconhecer o trabalho do operacional, às vezes com um simples elogio, né? Na área de segurança, assim, o cara erra, a gente vai com tudo em cima dele, né? E quando ele acerta, parece que ele não fez mais que a obrigação. E um elogio, acho que não vai aumentar a despesa da empresa, e eu tenho exercitado muito isso, porque na minha época de tenente eu era mais bravo, viu, Marco? E aí a gente vai ficando mais experiente, mais sênior, e eu venho exercitando a cada dia essa questão de, além de ter a gratidão no coração, verbalizar isso para as pessoas, elogiando. E parece que dá muito efeito isso, viu? Eu não sei se o coronel se lembra daquele programa que foi da década de 90, chamava-se Gerente Minuto. As empresas implantaram, lembra, coronel? As empresas implantaram esse programa e era exatamente o elogio. As pessoas elogiavam um ou outro, chamava-se Gerente Minuto, porque ele elogiava em 1 minuto. Reconhecia o que o trabalhador tinha feito. E esse programa dava resultado. Era uma coisa, assim, espetacular. Agora, pegando um ganchozinho no que o coronel falou, a questão de robô e tal, aí eu tenho a dizer o seguinte: as pessoas, quando a gente vê implantação de tecnologia, aí me faz lembrar, eu vou tentar ser bem sucinto, mas é bem interessante. Me faz lembrar uma palestra que eu dei também lá em Caruaru, aí se falava na inteligência artificial. Aí os palestrantes, né, deixaram assim o auditório preocupado, né, porque a inteligência artificial vem, vai acabar com esse aqui, vai acabar com esse aqui, então onde é que vai ficar o emprego? Aí o que foi que eu falei? Eu disse assim, o Brasil foi descoberto em 1500. É o que a história nos diz e que a gente acredita. Então, de 1500 para cá, são 525 anos, não é isso? 526 anos. Então, 526 anos, vamos botar aí 526 anos, sem dividir por 100 vai dar 6, mais ou menos, vai dar 5 e alguma coisa. Aí, se a gente botar 4 gerações, são 20 gerações. Ou seja, 20 gerações atrás, teoricamente, né, o Brasil, eu não sei se esse cálculo está certo, mas eu acredito que esteja. 100 anos, não é isso? Não são 4 gerações, em média? Ou os colegas acham que poderia botar 3 ou 5? Eu acho que 4 está numa média. Não, está certo, está certo. Tá certo? Pode desenvolver então, 20 aí. Gerações. Então, em 20 gerações, nós tivemos esse desenvolvimento. Naquela época, a pessoa tinha medo até de sair com a embarcação, porque achava que poderia chegar num lugar que não tivesse mais como retornar. Então, em 20 gerações, nós chegamos na tecnologia que chegamos. Aí eu disse assim, mas vamos chegar bem pertinho de vocês. Era assim uma população, era médicos, advogados, engenheiros. O pessoal devia ter uma média lá de 25 a 30 anos. Eu disse assim, vamos chegar na geração do pai de vocês, que deve ter hoje 40 e poucos anos, não é? Então, disse assim, na geração do pai de vocês, foi quando a informática chegou no Brasil, na década de 70, final de 70. Foi quando chegou os primeiros computadores nas universidades. Então, esses computadores, naquela época, não sei se vocês já ouviram falar, eram uns armários imensos, né? Onde fazia aquelas programações. Então, de 70 para cá, nós temos 55 anos. 75, mais ou menos, nós temos 50 anos para hoje, né? 51 anos. Então, em 50 anos, a informática chegou no que chegou agora. E nessas mudanças sempre se falava que a tecnologia ia acabar com o emprego, ia acabar com isso, com aquilo outro. Então, aí, para não prolongar mais, eu disse assim, olha, vamos acreditar na tecnologia, vamos acreditar no IA, e como o auditório aqui é todo, só gente jovem, então que vocês, se não forem casados, ou se um dia casar, ou tiver um companheiro, vão fazer a lua de mel de vocês no outro planeta. Quem sabe a tecnologia não vai viabilizar isso aí, né? Porque em pouco tempo, vê que transformação nós tivemos na tecnologia, de produção, de social, de tudo.
Então, a tecnologia, teoricamente, a gente não tem que ter medo. A gente tem que chegar mais próximo dela, tal, né? Então, o psicossocial, muita gente já fica preocupado também, mesmo que seja um percentual um pouco menor, mas existe essa preocupação também, né? A pandemia trouxe, assim, muito afastamento, muitos problemas sociais e teve seus acréscimos, né? A OMS hoje diz que o Brasil perde 3 trilhões de reais por ano de problemas de transtornos, né? O Brasil tem um número imenso o INSS tem um gasto tremendo de pessoas afastadas. O afastamento na empresa, isso aí está falando em afastamento. E os presenteísmos? Não é? Não fica só no absenteísmo. E o presenteísmo? Você está lá e está preocupado com o filho que está em casa. Então, por que esse pessoal não é visibilizado? Por que esse pessoal não é orientado? Então, exatamente, os grandes acidentes, as grandes preocupações, a falta de uma melhor produtividade passa por aí. Então, esse programa psicossocial, ele chega em hora certa. Eu queria compartilhar com vocês acho que é uma dor da terceirização. Não sei se Ramalho concorda, depois eu quero ver ele também. Com a chegada da NR1, como eu pontuei no início, principalmente em condomínios, tanto empresariais como logísticos e residenciais, não, Ramalho? Quem faz parte da gestão, a preocupação dele, número 1, é se adequar à norma e saber se os funcionários terceirizados estão sendo acolhidos pela norma. O que é que eles estão com medo hoje, na minha visão? É de demandas judiciais por conta do não cumprimento da norma em que ele pode ser levado como copartícipe, né? Mas, por outro lado, com a terceirização, a gente nota que eles não têm muita empatia quando tem um problema de tentar resolver. Resolver, que eu digo assim, compartilhar com a empresa que gera o terceiro para buscar uma solução. Porque a solução imediata é: eu quero que troque o colaborador. Eu digo isso porque eu vivi isso num contrato lá no CIODES, onde eu tinha o pessoal de call center, e eu sempre dizia à menina que geria eles que eu não estava interessado na questão da pessoa, eu estava interessado na questão do ponto que eu digo assim: o ponto está funcionando, porque eu estava me cobrando daquele jeito. E aí, como o Ramalho diz, ele teve que ir amadurecendo, e eu vejo o amadurecimento também, e eu digo que era o quanto é importante aquela menina que vinha me trazer os problemas e que ela estava lá tentando buscar uma solução e talvez eu não estivesse entendendo como eu tenho essa visão hoje. Então, queria ouvir um pouquinho de você e um pouquinho de Ramalho, qual é a visão de vocês hoje dessa prática para esses três mercados, né? O condomínio residencial, o empresarial e o residencial. Vejam que são três públicos diferentes que o terceirizado está atendendo, e a NR1 ela é super importante, porque vocês não imaginam o problema de adoecimento do público que trabalha nesses locais. Pode falar, Marco. Eu tenho, assim, uma visão não assim muito profunda, mas realmente o pessoal que trabalha em condomínio, principalmente residencial ou até mesmo empresarial, ele não tem muitas vezes um chefe só. Cada um que passa ali, muitas vezes, quer ter um atendimento como se aquele profissional fosse o trabalhador dele. Então, a pressão vem de todo lado. Tem os assédios morais, tem os assédios sexuais, tem as pressões, tem vamos dizer assim, o maltrato, né? Tem a falta de reconhecimento, tem uma série de fatores, tem a própria repetição Você já pensou que se cada um passar e xingar um trabalhador daquele, como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Não é? Independente até se seja empresarial ou que seja residencial. Existe realmente
uma questão assim de valorização, vamos dizer assim, né? Valorização daquele profissional. E muitas vezes, um condomínio empresarial, ou até residencial mesmo, as pessoas muitas vezes trocam, né? E cada um que entra vai passando pelo mesmo problema. Porque um condomínio que tem, vamos supor, 50 condôminos, esses condomínios grandes, 60 condôminos, é diferente de um que tenha, vamos supor, 12. Mas um ou outro, todos se sentem patrão daquele, né? Acha que seu direito tem que estar acima até da questão humana daquele trabalhador. Então, eu vejo essa amplitude também, viu, Coronel Luciano? Eu vejo que traz assim, é visível, vamos dizer. A gente percebe, né? A gente percebe que se não tiver alguém assim nesse comando e que mostre que existe procedimentos, existe a questão trabalhista, a questão social também, e a questão humana. Não sei se eu estou assim trazendo muita conectividade, mas eu acho que é um todo. Se a gente não tiver essa visão macro, os problemas desencadeiam, os problemas psicossociais desencadeiam. E aproveitando o gancho aqui, concordo plenamente com o que o Marco falou. E, Marco, sabendo que você é um importante palestrante desse assunto, de todas as NRs, e a gente sabe que as empresas elas têm, até por uma obrigação legal, ter a sua semana interna de prevenção de acidentes do trabalho, a CIPAT, com certeza a NR1 vai ser um dos assuntos que eu acho que todas as empresas vão abordar esse ano. Então, eu vou te fazer aqui um pedido / desafio, que assim, eu acho que caminhando já para o término do nosso programa, você terminou de dar a sua palestra da CIPAT e vai deixar um encerramento, uma mensagem para todos que estão numa CIPAT aqui, por exemplo, a nossa, onde nós temos operacional, os supervisores, o nível tático e o nível estratégico. Pegando essa NR, dá um recado para a gente aqui, nós trabalhadores, com relação a ela. Pois não, Bruno. Na realidade, a CIPAT ela é uma semana de prevenção de acidente de trabalho e ela traz temas diversos, temas relevantes. Esse tema, sem nenhuma dúvida, vai ser um tema muito discutido nas CIPAT de todas as empresas. E é interessante que esse profissional que leve essas informações, ele seja inteirado realmente de todo uma sistemática, tudo aquilo que a empresa realmente vive, para que ele leve a essência do psicossocial e também leve as soluções, mostre a necessidade dos treinamentos, do acolhimento, do encaminhamento, né? Porque esse programa, ele, além de ser visibilizado, ele precisa ser acolhido, tem que ter ações em cima dele. E que as empresas realmente não têm esse programa como mais um programa, e sim um programa de extrema importância, de muita relevância e de total continuidade. É um programa que não vai ser de gaveta, como alguns. É um programa que ele precisa ser operacionalizado. E com essa operacionalização, sem sombra de dúvida, a empresa vai sair no ganho, porque vai ter seus trabalhadores com saúde integral. O que seria saúde integral? Saúde física e mental. O trabalhador vai ter prazer em chegar no ambiente de trabalho, encontrar um ambiente com boa luminosidade, sem ruído que venha perturbar suas atividades, que não tenha possibilidade de ter odor, de ter produtos químicos, nem gases, nem vapores, nem fumaça. Seja um ambiente de trabalho totalmente que ele se sinta assim, receptivo, ele se sinta valorizado.
Esse ambiente aqui foi feito para um trabalhador, um ser humano. É uma bobagem que eu vou falar agora, mas a mesa do trabalhador, do administrativo, se ela tiver quina, ela é adoecedora. Na hora que ele apoia os punhos aqui na quina da mesa, ele está adoecendo. Na hora que ele tem uma cadeira que não tem apoio de braço, ele está adoecendo. Na hora que ele tem um posto de trabalho, que a cadeira é incômoda, ele tem que fazer um ângulo menor do que 90 graus entre as coxas e as pernas, ele vai adoecer. Na hora que ele tem problema de ter que não tem uma regulagem de notebook, ele vai ter cervicalgia. Na hora que ele tem que se projetar, ele vai ter lombalgia, ele vai ter problema lombar. Então, é toda uma estrutura empresarial que precisa ser visibilizado e ter ações em cima daquilo, para que realmente a empresa não seja uma fonte de doenças. É essa a essência do programa. E, mais uma vez, eu parabenizo os dois grandes colegas e amigos, Coronel Ramalho e Coronel Luciano Nunes, que, assim, são profissionais que têm uma visão macro, diria, uma visão 360 graus da problemática pública e privada, e esse assunto, ele está nos dois, ele está no público e está no privado. São seres humanos que precisam ser acolhidos, precisam ser, vamos dizer assim, cuidados, para que não tenha esse agravamento, esse transtorno, e a sociedade não venha apresentar tanto transtorno como a gente vê hoje, no trânsito, né? na própria sociedade, nas famílias, nos relacionamentos. Então, são coisas que a gente está vendo e alguma coisa tem que ser feita. E acredito que o psicossocial, apesar de ser um problema ainda na área ocupacional, na área empresarial, mas que a gente não pode nem ter essa separação tão rígida, porque mesmo que não seja lá, às vezes lá tem o agravamento, então que haja essa interação, haja essa ação em cima, e isso aí vai aos pouquinhos sendo contornado para o bem da sociedade. Seria Obrigado. Isso aí. Luciano, o nosso fechamento. Muito bom, gostei. Acho que o Marco cumpriu a missão dele aí, já deixou o gancho aí para a gente falar de CIPAT, discutir um pouco sobre treinamento. Eu acho que hoje vou compartilhar uma dor com vocês. Eu acho que assim, o gestor hoje, ele, principalmente no ambiente privado, não sei se Ramalho vivenciou isso quando ele estava privado também, ele procura se resguardar um pouco nessa questão de acolhimento hoje, principalmente por conta de risco de demanda judicial. Então, assim, quando a gente tem uma camada de uma boa assessoria jurídica, de higiene e segurança do trabalho, para que a gente possa tratar com o colaborador, eu acho que isso é uma forma de o gestor também, ele prestar um bom serviço, mas também ele não é se blindar, ele se proteger, né? Então, eu vejo assim, a NR1 é um campo que a gente tem que discutir mais, tem que procurar observar mais e entender. Eu gosto de falar isso na linguagem de engenharia, né? Customizar, né? Nem sempre uma NR1 pode ser aplicada de uma forma homogênea para um tipo de ambiente que vai ter o sucesso no outro. Então, agradecer aí a oportunidade de Marco, né, de compartilhar o conhecimento dele. Ontem ele estava lá, Amado, no shopping, no Empresarial Difusora, falando de NR1. Dia 4 ele vai estar novamente, né, lá no Rio Mar Trade Center, falando de NR1. E gratidão. Espero que você possa nos presentear novamente com a volta aqui no programa, né, Ramalho? Eu que agradeço. Foi um grande prazer estar aqui com os grandes amigos. Então, com a nossa gratidão aqui a Marco por todo esse conhecimento que ele compartilhou conosco, a você que nos acompanhou no programa, ao meu parceiro aqui, Luciano, a Lucas, que está nos bastidores nos apoiando, a gente encerra o programa. As dúvidas que vocês tiverem, pode postar aqui nos comentários que a gente vai procurar responder. E a gente sempre
fala assim, se você julgar oportuno esse conteúdo, compartilhe, eu vou fechar diferente. Esse conteúdo é muito importante para qualquer ser humano. Então, esse em especial, acho que vale a pena compartilhar, principalmente com aquela pessoa que você entende que está, nesse momento, precisando desse toque aí. Meu muito obrigado a todos e vamos encerrando por aqui. Muito obrigado.